Para você a blusa feita com aquele square floral, tá? Então eu fiz 16 peças iguais a essa, né? 16 hexágonos para o tamanho da minha blusa. Como eu já disse antes, você pode fazer com a linha da sua preferência, mas para ter tamanhos maiores, você vai ter que usar uma linha mais grossa que essa aqui, tá? Essa, a tex dela é 190, é uma linha 100% viscose. Como vamos fazer a união? Olha só, nós temos um conjunto de folhas, 2, 3, 4, que é aqui embaixo, ó, 5 e 6, tá? Então, vamos deixar esse conjunto aqui pra cima e esse conjunto aqui pra baixo, tá? Olha, 2 folhas pra cima e 2 pra baixo. E vamos unir essas duas aqui, essas duas, com essas duas aqui, ó, do outro square. Quer dizer que vai ficar 2 conjuntinhos, ó, pra cima. Vamos ficar dessa forma, ó, essas duas pontinhas pra cima. Se você quiser menor, você não precisa fazer união com crochê. Você vai fazer a sua união com agulha de costura. E vai ficar essas duas aqui, que você vai unir da mesma forma com as partes de trás. Eu vou fazer 2 partes para frente e 2 partes para trás. Então, a união é dessa forma. Você sempre presta atenção o lado direito, né, da peça e as folhinhas nas posições, tá certo? Então, vamos dar início aqui. Eu já deixei 2 partes prontas. Então, eu uni aqui a parte da frente do busto e uni a parte de trás. Então, são 4 partes aqui pro meu busto, ok? E aqui na lateral, que eu fiz a união da lateral do braço, ó. Comecei como se eu fosse unir tudo e uni só até onde eu tenho a flor, até o meio da flor. Então, ficou, ó, essas 2 folhas, essa desse lado, e ficou a pontinha aqui em cima. Mas eu vou unir o outro lado para você ver. Por que eu uni até aqui? Para que a cava do braço fique maior, tá? Claro que se você quiser, você pode unir só essas 2 aqui. Se você quiser que a cava fique bem grande até a manga, você une só essas 2, essas folhas aqui embaixo, ó. E deixa aqui pra cima tudo aberto, tá? Eu uni até aqui o meio, porque a minha cliente é bem magrinha mesmo. Então, vamos aqui. Eu vou unir o outro lado pra você ver, tá bom? A outra lateral, tá? Vou puxar aqui pra cima, senão não dá pra você ver, porque é muito lilás, né? Então, aqui eu tenho aquelas 2 pontas que vão ficar pra baixo, tá? E aqui é onde eu vou começar a união e vou vir só até essas folhas aqui, ó. Aí vai ficar essas 2 folhas, desse lado, essa desse lado, e a pontinha aqui em cima e aqui em cima, tá bom? Porque eu não vou unir dessas folhas até essa, só vou unir até o meio. Então, aqui eu vou fazer uma laçada na minha linha, vou virar assim para ficar melhor para eu trabalhar. E vou vir aqui, ó, bem no meio da folha, como nos outros que eu já uni. A diferença é que vai só até o meio da flor, tá? Vou fazer aqui uma correntinha, 2. E vou vir aqui, ó, do outro lado, na outra folha, nas outras 2 folhas, bem no meio delas. E vou unir com ponto baixíssimo. Vou fazer
3 correntes e vou voltar nesse outro na parte de baixo, ó. Nesse outro square e fecho com ponto baixo. É como um zigue-zague, né? 3 correntes, vou aqui na parte de cima. Fecho, olha como tá ficando, ó. Tá? 3 correntes, volto nos 7 pontos aqui depois da folha, ó. Três correntes, vou aqui na parte de cima da folha de cima, nas 7 correntes. 3 correntes, e agora eu vou aqui, ó, no meio da flor, que é aquelas 7 correntes que fica aqui no meio. Prendo com ponto baixo. E vou subir aqui as 3 correntes e prender no meio da flor, da parte de cima, ficando assim, ó. Tá? Então, aqui eu vou já arrematar o meu fio. Vou fazer só uma correntinha para reforçar o ponto. Vou cortar um pouco maior para arrematar com agulha de costura. E fica assim nas laterais, tá? Eu tinha feito, costurado dessa forma aqui, ó, com agulha de costura. De folha com folha, mas eu achei melhor, para ficar maior, eu achei melhor costurar com o crochê mesmo. Então, fiz assim, ó, tá? Essas correntinhas eu fiz de 3 em 3, você pode fazer aí o tamanho que você quiser, tá bom? Então, ficou assim, ó. A lateral é onde eu tenho menor emenda, né? E agora eu vou fazer o quê? Vou prender a minha manga. A manga é só um square, de um lado ao outro. Então, eu vou pegar essas 2 folhas e unir com essas aqui, ó. Essa que sobrou da lateral, tá vendo? Esse par. E esse aqui que tá pra cima é do meu busto, tá? Eu vou unir com o crochê. Você pode unir com agulha de costura, dependendo aí o tamanho que você quer. Então, eu vou unir assim, aqui na parte da frente. E vou unir do mesmo modo na parte de trás, sendo que vai ficar assim, ó. Dobradinha assim, tá? Então, vamos lá. Essa parte aqui de união não é complicada, porque é igual às outras partes mesmo. Você só olha o lado para você ver se você não tá unindo ao avesso, né? É sempre os pontos pipocas virado para frente, para o seu lado, quer dizer, para o lado direito. Vou aqui no meio dessas 2 folhas, olha, aqui eu tenho o decote, tá? Vou nessa pontinha que eu deixei aqui em cima, passei a laçada no meio das folhas, faço 2 correntes. Vou aqui no meio das 2 folhas do square que eu tenho para manga, faço um ponto baixíssimo. E vou fazer aquelas 3 correntinhas, voltar, unir aqui, ó, na parte de baixo, 3 correntes, e lá na parte de cima, 3 correntes. Vou fazer isso até chegar lá nas folhas. Então, vou fazendo aqui, vocês já viram como é a união. Essa aqui é a união completa, não é só até a metade. A metade é só na cava do braço, tá bom? Então, venho na parte de baixo. Se você achar que ficou pequeno, você pode fazer mais carreiras de
correntinhas para depois pôr a manga, tá? 3 correntes, venho aqui no meio das 2 folhas, prendo com ponto baixo e aqui eu vou subir só 2 correntes e prendo na parte de cima com ponto baixíssimo, faço uma correntinha de reforço e corto a minha linha um pouco maior. Então, ficou dessa forma aqui, ó. Tá vendo? E agora, eu dobro e vou fazer isso na parte de trás. Eu vou explicar só uma parte para vocês, ou para você que está assistindo, porque o outro lado é a mesma coisa, que eu tenho que pôr agulha para arrematar também. Então, dobro aqui, ó, vai ficar essa ponta pra cá, essa pra cá, ó. Essas duas estão unidas, ó, 2 unidas, uma para um lado, outra para o outro, uma pro lado de dentro do busto, né, do peito, e uma pro lado de fora do braço. E essas 2 partes aqui em cima eu vou unir com a parte de trás. Então, vamos lá. Tenho aqui a cava e tem aquelas 2 folhas que sobrou da cava. E 2 folhas aqui, ó. Eu vou dobrar. Claro que se você for costurar com agulha de costura, você vai costurar pelo avesso. E vamos costurar, tá bom? Então, vai ficar essa cava aqui, ó. Costurar não, é passar o crochê. Então, eu vou fazer igual eu fiz lá do outro lado. Eu vou no meio dessas 2 folhinhas. Passo a laçada, faço 2 correntes. Vou nas 2 folhas da parte do square da manga. Bem no meiozinho, faço um ponto baixíssimo. Faço as 3 correntinhas e volto aqui na parte de baixo. Prendo com ponto baixo. 3 correntes, prendo na parte de cima. 3 correntes, volto aqui para baixo. A união é muito fácil quando é assim com correntes, né? E na hora de unir, você pode também usar a sua criatividade fazendo outros pontos diferentes para quem tem mais experiência aí, tá? Ou mais carreiras, né, para que fique maior. Prendi aqui na parte de cima, 3 correntes, prendo aqui no meio da folha. Eu gosto de pôr bem, pegar bastante para ficar bem seguro mesmo. Subo 2 correntes e prendo na parte de cima com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente para reforço e corto a minha linha um pouco maior. E aí ficou dessa forma aqui, ó. Eu vou medir a cava do braço para você ver o tamanho que ficou. Isso tudo medida depende da linha que você está usando, tá? Essa linha aqui, ela não é muito grossa. Então, a cava do braço ficou aqui com 17 centímetros, ó. Não ficou grande, tá, gente? Ficou com 17, mas como a minha cliente é magrinha, aqui vai dar nela assim. E vou fazer o outro lado igualzinho, ok? Então, quando tiver essas partes prontas, eu volto aqui para fazermos juntos a parte de baixo, tá? Então, uni aqui 4 square, que vai ser para a parte de baixo da blusa. Mas se você prestar atenção aqui, ó, tem esse recortezinho aqui e esse de cá na parte da frente. E nós temos que prender folhas com folhas. Então, esse square aqui
nós vamos dobrar dessa forma, bem no meio, tá? E ele vai ficar assim, ó. Entendeu? Olha. Aqui assim, ó. Essas folhas vai ser emendada aqui, essas folhas vão ser emendadas aqui e essas folhas emendadas aqui. E aqui nós vamos passar com os... Ó, aqui também temos folha, tá? Folha com folha, nós vamos emendar. E vamos passar emendando isso aqui tudo com as correntinhas, tá bom? Eu vou iniciar aqui no cantinho, olha, aqui na lateral. Então, aqui eu vou fazer um laço aqui na linha e vou vir aqui no meiozinho das duas folhas, tá? Onde o square tá dobrado. Vou passar a laçada da linha. Vou subir duas correntinhas e vou vir bem no meio de todas as folhas aqui. Aqui eu tenho uma, duas e tem duas do lado de cá. Eu venho bem no meio delas duas, tá? Delas quatro, quer dizer. E fecho com ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, ó, nesses pontos da parte de baixo, fecho com ponto baixo, subo três correntinhas, venho aqui na parte de cima, essa folha aqui, tá, gente, ó, vou mostrar aqui pra você como ficou, ó, aqui tá bem no meio, tá, não é no meio dessas flores aqui, ó, dessas folhas aqui, é no meio das quatro folhas. Aliás, eu nem prendi bem no meio mesmo, né? Vou voltar aqui e prender bem no meio, porque não ficou bem no meiozinho, não. Aqui, ó, duas correntinhas. E aqui, ó, vou virar assim pra você ver melhor. Tá vendo? Aqui temos quatro. Então, aqui eu tô no meio do square que foi dobrado. No meio das duas folhas. Eu vou vir aqui, ó, tá? Nesse meio. E vou fechar com ponto baixo. Vou fazer as três correntes. Vou voltar para essa folha aqui de baixo. Fecho com ponto baixo. Subo três correntes. Vou aqui nessa outra folha, ó. Não, esse espaço vai ficar, tá? Ó. Vou aqui nessa próxima folha, vou fechar com ponto baixo. Três correntes, vou voltar aqui nas 7 correntes, fecho com ponto baixo. Vou abrir para você ver. Tá dessa forma, olha. Essa parte aqui é para trás. E essa aqui nós estamos vindo aqui para frente. Essa folha aqui, ela vai ficar aqui nesse meio, tá? Aqui temos 4, com essas duas aqui 6, ó. Vai ficar assim, tá bom? Então, vamos lá. Não sei se tá dando pra ver direito, ó. Subo 3 correntes. Vou aqui nesses pontos, 7 pontos. 3 correntes, volto aqui nos de baixo. 3 correntes, vou subir lá pro meio da corrente que está no meio da flor. 3 correntes, desço pro de baixo. Olha, está assim, ó, tá? 3 correntes, subo aqui pro de cima. 3 correntes, desço aqui, ó, para essa segunda carreira que foi fechada junto. Como estamos, olha. Iniciou aqui e fui descendo, ó. Tá? Isso aqui tem que ficar aqui no meio.
3 correntes, vou aqui nessas correntes, nessas 5 correntinhas aqui, 4, né? 3 correntes. Agora, eu vou vir aqui no meio, ok? As folhas, a emenda já está aqui, ó. Vou vir aqui no meio das 4 folhas. E vou fechar com ponto baixo. Vou subir aqui 3 correntes novamente. Aqui eu iniciei com 2, né? Mas aqui, ó, 3, não, é 2 também. 2 correntes e vou fechar aqui, ó, no meio das 2 flores de cima. Vou descer 3 correntes, já venho aqui para essas 4 correntinhas. Vou abrir aqui para você ver, ó. Não ficou ainda, não ficou no meio. Essa parte aqui não é muito fácil não, tá? Ai, gente. Vamos lá. Vamos ver o que faremos aqui. Qualquer coisa você põe aí com a sua agulha de costura, tá? Ó. 2 correntes, eu venho aqui no meio e fecho com ponto baixo. 3 correntes, já venho aqui pro canto. Vamos ver como ficou agora. Ah, gente, ó, vai ficar assim mesmo, tá? O certo é que fique bem aqui no meio, e eu quero que fique porque eu sou teimosa. Então, aqui eu subi. Aqui no meio, nós temos que unir essas folhas com essas 4 aqui, tá? Então, aqui, olha, fiz 3 correntes, subi, uni na parte de cima. Vou fazer 3 correntes e vou pegar aqui no meio dessas folhas, tá? Esse ponto aqui, ele faz parte desse aqui, ó. Não, faz parte da correntinha. Nós vamos pegar bem no meio dessa folha, dessas folhas, aqui no meio, ó. Com 2 pra cá e 2 pra cá. E vamos pegar no meio, olha só onde eu pus a agulha. Vou pegar no meio das 2 folhas da parte de cima e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntes. Olha só como ficou, para ficar unido assim, ó, tá? Então, aqui eu fiz 3 correntes e vou aqui para a parte de baixo ou para a parte de cima, você que sabe. Subo 3 correntes e vou na parte de cima, prendo com um ponto baixo. Vamos ver como ficou. Não é assim não, gente. As 3 correntes é presa na parte de cima, tá? Então, prendo aqui nesse ponto alto duplo, faço 3 correntes, volto aqui nas 4 correntes do ponto, que é o mesmo que o ponto alto duplo, olha. Tá vendo? Fica assim, ó. E vou seguir fazendo, unindo 3 correntes, um ponto baixo. 3 correntes, prendo na parte de cima. 3 correntes, prendo na parte de baixo com um ponto baixo. Até chegar na união das folhas, que já está próximo. 3 correntes, parte de cima. 3 correntes, prendo com ponto baixo na parte de baixo. 3 correntes, prendo com ponto baixo na parte de cima. 3 correntes, vou prender aqui na parte de baixo. 3 correntes, prendo aqui na parte de cima. 3 correntes, prendo aqui
na parte de baixo, 3 correntes. Olha só, estamos no meio. Então, aqui eu fiz, ó, desci, prendi com ponto baixo, fiz 3 correntes, né? E aqui, nós vamos pegar aqui no meio das folhas, bem aqui no meio, deixa eu ver onde está o meio. O meio está aqui, ó. Estou aqui, eu seguro aqui, ó, puxo a laçada, tá? E venho aqui, ó, no meio das folhas da parte de baixo, puxo a laçada e já passo tudo junto. Talvez não tenha ficado assim como eu previ, tá? 3 correntes, vou aqui para a parte de cima, mas o importante é que vocês saibam que as folhas devem estar todas juntas, ok? O importante é que elas fiquem juntinhas assim, olha. Essa aqui ficou até bonitinha, né, gente? Essa aqui não ficou muito, não, ó. Tá? Mas ficou bonitinho, né? Tá bom. Vocês não reparam, não, tá? Eu sou meio assim... Eu quero que dê certo. Eu quero que dê certo. Se quiser também, você pode unir com agulha de costura, tá? Às vezes sai até melhor. Só que eu tô fazendo assim com o crochê para ficar um pouco maior a blusa. Então, eu vou seguindo. 3 correntes, um ponto baixo na parte de baixo, 3 correntes, um ponto baixo na parte de cima e fazendo a união das folhas, que são 6 folhas. Uni aqui, aqui eu desço 3 correntes, vou pegar no meio das 4 folhas, aqui temos 4, olha, vou pegar bem aqui no meio e vou pegar no meio das de cima, as folhas de cima, e vou fazer aqui, vou fazer aqui, puxar um ponto baixo e unir. Então, elas têm que ficar juntinhas, as 6 folhinhas, né? E vou caminhar até aqui a lateral. E lá do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, desde que as folhas fiquem bem unidinhas, vou fazendo assim. Aqui eu vou fazer as 3 correntes. Vou prender primeiro lá em cima, 3 correntes, porque ficou aqui bem um buraquinho, ó. Então, foi desse jeito, vou fazer desse jeito aqui também. Ó, ficou assim, tá vendo? Três correntes, vou para a parte de cima, prendo com ponto baixo. 3 correntes, prendo com ponto baixo na parte de baixo, 3 correntes, prendo com ponto baixo na parte de cima, 3 correntes, prendo com ponto baixo na parte de baixo, 3 correntes na parte de cima, e assim nós vamos seguindo, tá? Três correntes, eu vou aqui para a união das 4 folhas aqui no meio. Aqui, ó.
eu vou segurar assim a laçada e vou pegar esse aqui bem no meio, que é pra ficar todo mundo junto aqui, ó. Vou fazer 3 correntes, vou aqui pra parte de cima, 3 correntes, volto aqui pra parte de baixo e ficou assim, ó. Esse aqui eu acho que eu tinha que vir para a parte de baixo primeiro e depois subir. Gente, vocês não reparam não, tá? Quer dizer, reparem. 3, prendi aqui na parte de baixo. 3, prendi aqui na parte de cima. É porque eu quero que, se ficar buraco, que os buraquinhos fiquem iguais. Ok? E vou seguir, sempre lembrando que as folhas são juntas. Eu vou fazer aqui os meus, vocês já pegaram um pouquinho de noção, né? De como é. Na verdade, esse square, ele foi feito para unir com a agulha de costura. Eu estou unindo com as correntinhas para que fique maior. O trabalho, a blusa fica um pouco maior, porque o material aqui não é muito. Então, por isso, esse probleminha aqui de união, tá? É porque ele foi feito para unir com a agulha aqui no meio, ó, dos 4. Ele foi feito para unir com a agulha de costura e não com a agulha de crochê. Mas você sabe como é crocheteira, né? A gente sempre dá um jeitinho. E aqui eu estou na parte das costas e vou seguir unindo, olha. Vou seguir unindo, ó. Aqui vai ser, as folhas vão ser unidas com essa. Eu vou seguir até lá o outro lado. Quando eu tiver terminado, eu volto para mostrar a última parte, que é os 4 squares da parte aqui de baixo, certo? Então, eu fiz aqui, ó, emendei, né, a parte aqui do meio, olha como ficou. Tá aqui, tá? E agora eu vou prender a última parte. Então, aqui eu já emendei os 4 squares, tá? E esse aqui, como esse ficou assim, ó, com essas pontas aqui, então esse aqui, ele não vai ser dobrado da forma que nós dobramos esse aqui. Vai ser igual o do busto, tá? Aqui assim, ó. Nós vamos encaixar dessa forma aqui, né? Vamos começar emendando aqui essas folhas com essas folhas de cima. E vamos seguir sempre lembrando das folhas com as folhas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 folhas. Eu vou aqui, ó, naquelas 2 correntes que eu fiz unindo, né? Eu vejo umas 2 correntes aqui, passo a laçada, faço 2 correntes e vou nessas 2 folhas da parte de cima aqui, da lateral. Fecho com ponto baixíssimo, faço 3 correntinhas, já venho aqui na parte de baixo, prendo com ponto baixo. 3 correntes, volto aqui para a parte de cima.
Prendo com ponto baixo, ó. Dessa forma, olha. Tá vendo? As folhas unidas assim, ó. Se quiser, pode deixar bem juntinho, igual deixamos essas aqui. Vamos deixar elas bem juntinhas. Parece que fica melhor, né, gente? Então, ó. Aqui é as folhas, passo a laçada e já puxo aqui para bem juntinho mesmo, ó, as folhas. Assim. Faço as 3 correntes, venho aqui para a parte de baixo, prendo com ponto baixo, 3 correntes, vou para a parte de cima, prendo com ponto baixo, 3 correntes, venho para essas 7 correntes aqui, e aí nós vamos fazendo isso, esse jeitinho aqui que a gente tá dando, né? Que eu chamo de gambiarra, né? Porque ele é para ser unido com a agulha de costura. Mas como é pra blusa ficar mais comprida, aí eu tô fazendo dessa forma. Sempre lembrando que aqui é folha com folha. Então, isso eu não vou repetir mais, né? Essa parte aqui, ela é um pouco diferente da segunda parte, da parte do meio, porque a parte do meio nós dobramos o square no meio. E essa parte aqui, ela não foi dobrada. Foi como a parte lá em cima do busto. Eu tô unindo com 3 correntes, mas você pode fazer aí da forma que você achar melhor. Fiz 3 correntes, agora eu vou prender aqui e puxar a parte de cima aqui, ó. Fechar assim para as folhas ficarem juntinhas, ó. Tá? E vou descer aqui e fazer a mesma coisa, ó. Folha com folha aqui. Subir folha com folha lá em cima, aqui em cima, folha com folha aqui na lateral. Então, isso aqui não tem segredo, essa forma de unir, né? Mas quando você for unir com a agulha de costura, você vai unir com tudo do lado avesso, tá? E da mesma forma, só que com a agulha de costura. Fica mais fechadinho. Eu acho mais bonito, mas é porque eu quero aumentar aqui. E eu não queria fazer outros pontos para unir uns pontos diferentes, porque meu material aqui tá pouquinho dessa linha aqui, né? Então, nós vamos seguindo assim. Vai ficar bonitinha. 3, aí eu vou aqui, ó. Aqui eu tenho as 4 folhas. E aqui eu tenho aquelas correntes que eu fiz o zigue-zague aqui unindo. Eu vou aqui e vou pegar na de cima aqui, ó. E vou fechar com ponto baixo. Vou fazer as 3 correntes. Vou pegar aqui no de cima, que é para o buraco ficar bem parecido com esse, ó. Faço 3 correntes e pego aqui no de baixo. Então, esse aqui não tem segredo, tá? Vou terminar aqui os meus, volto para mostrar o acabamento, que vai ser simples. E é só, tá, gente? Então, eu já fiz o acabamento aqui embaixo, olha. Eu fiz 3 pontos baixos, depois eu fiz 4 correntinhas, prendi com ponto baixo.
Aí fiz 3 pontos baixos, 4 correntinhas, prendi com ponto baixo. Fui fazendo isso em toda a volta aqui, ó. 4 correntinhas, 3 pontos baixos, 4 correntinhas, 3 pontos baixos. Eu fiz aqui embaixo, vou fazer aqui na gola, tá? E vou fazer na manga também. Eu vou fazer só um pedacinho aqui, para você ver como eu fiz. Mas você pode fazer aí o acabamento que você quiser, tá? Eu vou começar nesse cantinho aqui. Vou pegar nessa correntinha que é o do picô, que fica em cima da folha, né? Faço aqui, ó, um ponto baixo, 2 e 3. 4 correntinhas, ó, 2, 3, 4. Volto aqui no mesmo lugar onde eu iniciei as 4 correntes, fecho com ponto baixo. Já conto como 1, 2 e 3. Faço 4 correntes, volto no mesmo lugar e prendo com ponto baixo. 2, 3. 1, 2, 3, 4 correntinhas, volto aqui, prendo com ponto baixo. 2, 3. 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho aqui, prendo com ponto baixo. Esse aqui, gente, o acabamento fica a critério, tá? Eu tô fazendo assim, mas você pode fazer aí da maneira que você achar melhor. Então, é isso aqui, tá? Vou fazer nas mangas também, tudo em volta. Vou encerrar aqui com ponto baixíssimo e arrematar. Vai ficar dessa forma aqui. Mas você pode, por exemplo, passar uma carreira de pontos baixos e depois fazer essa aqui que fica bom também. Às vezes, fecha até mais um pouco o decote, se você quiser mais fechado, tá? Vamos fazer isso aqui direto. Na manguinha, na cava aqui embaixo do braço, eu não faço. Eu começo aqui, ó, bem no pezinho da manga aqui e faço só até aqui. Aqui embaixo da manga eu não faço acabamento, não. E é só... E agora eu vou medir com essa linha aqui, né? Ela estica, olha, gente, ó. Com essa linha aqui eu vou medir o tamanho que ficou a minha blusa, tá? Vou começar aqui de cima, da manga, até lá embaixo e vou passar pra você a medida que ficou. Talvez não dê pra eu filmar, porque tá meio grande aqui e eu filmando com o celular não mostra tanto. Mas eu vou pôr aqui em cima, olha. Eu vou virar ali pra você ver, ó. Aqui, ó. Né? Onde eu medi. E vou... medir aqui embaixo. Deixa eu ver quanto ficou. Ficou com 63 centímetros. Só que aí quando veste, cede um pouquinho, né? Porque ninguém é tão fininho assim, né? Tem um quadril larguinho. Então ficou assim, olha. Eu fiz 4 correntinhas, 3 pontos baixos por toda a volta. Fiz aqui na gola, tá? Ó, aqui no busto, né? Aqui na manga, embaixo do braço eu não fiz nada, fiz só a partir daqui, ó, tá? Essa parte aqui, ó, fica em cima do ombro, ela talvez fique caindo, então é bom passar uma cordinha, né, uma correntinha para amarrar lá no meio das costas, ok? Então é isso, logo eu vou trazer outra blusinha bonitinha e simples para você, tá bom?
Muito obrigado e fica de olho aí que eu vou trazer aos poucos o que eu for achando que é uma novidadezinha, eu vou trazendo aqui para você.